Senhores vereadores, boa tarde. Os munícipes que nos dão a honra da visita também sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Biguaçu. Eu convidaria a senhorita Vanessa Vollinger, assessora da doutora Cristina, para, por favor, compor a mesa. Veio na condição de observadora. Convido também o seu Alceu Adriano Valtric, que é presidente da APP da escola do Grupo Tânia Mara. Por favor, só cuidado de não empurrar a cadeira para lá, porque ali tem um vão. Tá? Isto posto, nós damos início a essa reunião, que, infelizmente, vai levar esta casa a ter que tomar providências mais enérgicas, a fim de que possamos ter aqui as pessoas diretamente interessadas nesse affair da Escola Tânia Mara. Por exemplo, o gerente da Gereito, seu Miguel, é isso? O nome dele é o Ari, que pelas informações que eu tive, foi mais ou menos na condição de que os vereadores de Biguaçu não tem nada a ver com uma escola que é estadual. E tem sim, tem e muito, porque essa escola está situada no município de Biguaçu e é de interesse dos vereadores o seu bom funcionamento. Infelizmente não podemos contar com a presença dele, o que seria de suma importância e que, de qualquer forma, quer queiramos ou não, ele esvazia um pouco esse encontro pela importância que ele teria. Eu convido a diretora da Escola Tânia Mara para que também faça parte da mesa. Ô, Gabriel, por favor, me providencie uma cadeira. Já estamos providenciando a cadeira, diretora? Mais uma, por favor, depois para o Gabriel. Aqui, aqui. Dagmar, o Gabriel, por favor. Já fica de antemão convidado o procurador da casa, Gabriel Rodrigues. Uma cadeira ali. O Bilico. Muito obrigado a todos os senhores e senhoras por terem aceito o convite desta casa. Nós temos certeza que esse encontro ocorrerá de uma forma harmônica, que foram convocados convidados todos os senhores, para que nós possamos esclarecer alguns fatos e possamos nos inteirar melhor dos acontecimentos que foram levantados aqui na Câmara. De modo que eu pediria a todos bastante equilíbrio para que nós possamos dar um seguimento nesse encontro de uma forma harmoniosa, respeitando os contraditórios. Eu gostaria que ocupasse a tribuna a vereadora Salete Holandina Cardoso, que é presidente da Comissão de Educação da Casa, que junto com o vereador André Clementino da Silva tiveram uma visita neste grupo escolar, que deu a motivação para esse encontro. Vereadora. Senhor presidente, senhores vereadores, representantes da nossa
Escola Básica Tânia Amara, direção, presidente da PP, queridos funcionários, muito boa tarde. Primeiramente, acho que é de relevante importância que nós, da Comissão de Educação, o vereador Lédio, o vereador André e eu, façamos um apanhado, né, um relato da situação até do nosso conhecimento, né? Então, eu escrevi um relatóriozinho e queria até deixar claro que nós precisamos, obviamente, de mais apoio. Vamos ter o apoio técnico, né, da Câmara, se Deus quiser, do nosso advogado, do nosso procurador, do nosso contador, já se colocaram à disposição. E, obviamente, vamos ter tempo para estar discutindo e estar operando em prol dessa escola, né, do andamento dessa escola. Mas gostaríamos de registrar que a Comissão de Educação da Câmara, formada por André, Lédio e por Salete, fazendo valer a sua autoridade fiscalizadora, iniciou no mês de junho de 2010 visitas nas unidades escolares com a intenção de apontar dificuldades e avanço na educação pública em Biguaçu. O que eu gostaria de relatar quanto a isso é que, obviamente, nós, enquanto vereadores, nós temos por obrigação e também por direito fiscalizar toda e qualquer ação pública que aconteça no nosso município, quer seja federal, estadual ou municipal, o que já vem de encontro ao que foi relatado ao nosso presidente, né, que, de repente, nós, vereadores de Biguaçu, não teríamos gerência sobre, não teríamos o direito de estar fiscalizando aquela escola, né? E nós acreditamos que sim, por tratar-se de uma escola pública. No decorrer do trabalho, em visita à escola Tânia Amara de Faria e Silva Lopes, fomos recebidos pela diretora da referida escola, eu, vereador André, de forma da qual preferimos nos limitar a dizer: a escola está tudo certo e, por favor, nos deixe trabalhar. As palavras da direção. Curioso é que mesmo os membros da APP, bem como os membros da direção da escola, estavam sabendo que esta comissão tinha por intenção, ajudar a evolução da educação. Que jamais estávamos fazendo aquele trabalho para dificultar ou para atropelar qualquer que seja funcionário, qualquer que seja aluno daquela instituição. A nossa intenção era e será sempre, vereador André, vereador Lédio, temos certeza disso, de apontar essas dificuldades e tentar até sanar, unir forças para sanar alguns problemas. E o curioso é que mesmo nós relatando na Câmara esse fato, esse assunto, que para nós o Colégio Tânia Amara já estava bem, né, vereador André? Salvo a nossa pesquisa, que a gente já está no final dos trabalhos, salvo as nossas pesquisas, naquele momento, vereador Wilson, para nós estava tudo muito bem. Não tinha mais o que questionar, era o que nos foi dito por uma pessoa responsável pela instituição. Então, é importante que a Comissão de Educação frise isso, porque foi essa informação que nós trazemos para essa casa naquele momento. E daí, o que ficou muito estranho para nós é que, na realidade, não estava tudo certo. É que, na realidade, tudo que tinha acontecido há 6 meses atrás, voltou a acontecer. E que todo mundo estava sabendo. E que a PP também sabia que nós, vereadores, estávamos querendo ajudar a resolver a situação. Que a direção da escola também estava. E que, infelizmente, os funcionários estavam de novo sem receber seus salários, estavam de novo penando, né? E que a gente só soube graças a uma visita do vereador Wilson, né, Wilson? Que teve outras informações com a comunidade e que culminou nessa reunião de hoje. Então, nós da Comissão de Educação não poderíamos, né, em nome da comissão, vereador André, vereador Lédio, não poderíamos nos furtar de dizer isso, de relatar isso. Para nós,
quando chegou esse relatório aqui, no qual fala até em recurso, né? Fala até de uma festa que teve, que não se sabe quanto é que deu de lucro, não foi repassado, enfim, de uma situação que para nós é espantosa. É espantosa. E que verdadeiramente, eu, enquanto membro da Comissão de Educação, enquanto presidente da Comissão de Educação, não me resta nenhum outro pedido, senão pedir à Secretaria de Estado de Educação, pedir inclusive que o Ministério Público nos ajude, porque realmente tem que haver uma sindicância naquela escola. De uma vez por toda, tem que abrir o jogo daquela escola, e aqui é bom frisar que aqui nessa casa não tem adversário de ninguém, tem pessoas, tem vereadores a favor da educação, e que de uma vez por todas, chega, né? Chega da gente estar tapando o sol com a peneira. Acho que é momento realmente de abrir esse jogo, de abrir toda essa pauta, sabe, Valtric? De realmente abrir essa pauta, porque a população do Taniamara, a população do Bom Viver, bem como a população de Biguaçu, não merece isso. Eu até acredito que os professores mereçam ganhar mais, até acredito que os funcionários públicos mereçam ganhar mais, mas, sobretudo, está a nossa responsabilidade de educação. Enquanto nós não fizermos educação de qualidade, de ponta a ponta, nós também não teremos o direito de buscar outros benefícios que os governantes possam nos dar. Então, eu gostaria, presidente, já de início, de frisar, eu acho que nós não poderemos gerenciar, nós não temos capacidade, nossa casa não tem capacidade, diferente do Ministério Público, diferente da Secretaria de Educação, nós não podemos questionar atestados médicos. Nós não podemos, como é que nós vamos questionar atestado médico de uma pessoa que tem depressão? Acho que foge da nossa alçada. Acho que daí a gerência da educação é que tem que cuidar. Tem alguém com depressão, não pode ficar sem professor. Não é verdade? Tem alguém com problema de saúde, não pode ficar sem professor. Bem, o aluno tem que ter 75% de assiduidade. Item para o professor. A Secretaria de Educação é responsável por isso. O aluno tem que ter 75% de aproveitamento dentro de sala de aula. Portanto, eu acho que é um caso muito mais grave e a gente realmente tem que levar à frente essa situação. E que pena que o nosso diretor de educação, o senhor Ari, não está aqui. Porque eu acho que é muito mais parte dele, inclusive, esse imbróglio. Muito obrigada, senhor. Nós agradecemos a vereadora e eu quero novamente lamentar a ausência do senhor Ari, o desrespeito que ele teve com esta casa, mostrando que, salvo por motivos maiores, essa pessoa não pode estar no posto que está pela falta de respeito com a sua comunidade, inclusive, comunidade que ele dirige em Biguaçu. É muito lamentável, muito triste que isso aconteça. E eu gostaria de já deixar aqui a senhorita Vanessa Vollinger a minha solicitação de uma consulta à doutora Cristina, para ver se das possibilidades que nós possamos convocá-lo, ao invés de convidá-lo. Se a promotora pode nos ajudar no sentido de que nós o convoquemos. Caso contrário, nós iremos, na verdade, na Secretaria de Educação, falar com o próprio secretário, né, para que ele venha, então, mas não na condição de convidado, venha na condição de convocado, porque ele é, na verdade, a pessoa que poderia dar condições das explicações que nós precisamos. Né? Então, fica novamente aqui o lamento desta casa. Vereador André Clementino da Silva, como membro da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, Ministério Público, PP, direção da Escola Taniamara, uma boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Senhor presidente, praticamente o que eu vou falar aqui, a vereadora Salete já falou. Nós estávamos fazendo visitas em todas as escolas do município, estaduais e municipais. Quando a gente chegou na visita do Colégio Taniamara, as coisas meio que ficou vista de uma outra maneira. Não foi para a gente olhar, para a gente tentar ajudar, que é o objetivo da Comissão de Educação da Câmara. Mas essa parte a gente pula.
Então a gente observou alguns fatos que estavam acontecendo errados, outros professores, muitas pessoas diziam, os professores não gostam da diretora. Isso não vem ao caso, não é motivo para dar atestado, para prejudicar o andamento da escola. Então a gente vê o que está certo, o que está errado, questão da PP, uma série de coisas. O que mais estava acontecendo ali é a questão dos alunos ficarem sem aula. Isso é a pior situação. Por isso a gente tomou providência e fomos até a escola. Logo em seguida, como a gente recebeu algumas informações que estava tudo certo, que não precisaria ninguém mais se preocupar com isso, o vereador Wilson constantemente vinha nessa tribuna, vereador Wilson, pode me confirmar, que estava recebendo reclamação. O vereador Wilson é daquela comunidade, mora ali, e a reclamação continuava. A Comissão de Educação ficou até espantada, vereador Led, vereadora Salete, por que estava acontecendo isso e para nós foi passada uma informação totalmente ao contrário. Então, recebemos um relatório semana passada da APP, na terça-feira, era 10:07 da noite, antes da sessão. Nós encaminhamos, conforme decisão aqui da maioria dos vereadores, para a Procuradoria do município, doutor Gabriel, para avaliar junto com a contabilidade. Então, assim, eu peço ajuda do Ministério Público, peço ajuda para poder ajudar os vereadores. Fico muito triste com a ausência do responsável das escolas do Estado, que é o professor Ari. Deve ter acontecido alguma coisa para ele não estar aqui, ou mandado algum representante. Fico muito triste com isso, porque eu acho que ele iria somar muito nessa reunião, muito, com certeza. Mas, quem sabe numa próxima ele vai vir, ou algum representante, mas que daqui para frente, o Ministério Público, juntamente com a Câmara de Vereadores, que quer ajudar, não só a Escola Tenha-Amara, mas todos os colégios, que fiquem bem claro isso. Nós não fomos lá para fazer questão política, partidária, que o diretor não é nosso, é dele quem indicou. Não tem nada disso. Que fique bem claro novamente. Porque lá na reunião do Tenha-Amara, mal a gente conseguiu falar. Foi bem difícil com os professores e a direção. Bem complicado. Então que aqui fique bem claro. A gente só quer ajudar. Então a gente deixa aqui mais um apelo ao Ministério Público, que tome também as providências junto com a Câmara de Vereadores, junto com a PP e junto com a direção. Vamos fazer um trabalho em conjunto para ver onde é que está o erro. Porque nós, vereadores, não podemos julgar atestado médico. Se esse funcionário, se esse professor está doente ou não. Quem sou eu, vereador? Eu só sou apenas vereador do município. Eu não vou julgar um atestado que um médico deu. Então vamos ver quem que pode nos ajudar para tomar as providências. A coisa que eu firmo aqui é que os alunos não podem ficar sem aula ou perder um ano por questão de professor brigar com o diretor, ou dizer que está doente, ou está doente, ou não vir alguém dar aula no lugar desse professor. É isso que eu deixo bem claro, senhor presidente. Eu vou permanecer, eu acho que é bom todo mundo falar um pouquinho, que aí as coisas vão se esclarecendo aos poucos. Muito obrigado. Nós agradecemos a participação do vereador André e o terceiro membro da comissão se abstém de falar, de modo que a palavra fica livre para os senhores vereadores que queiram fazer uso dela. Vereador Wilson Norberto Alves. Senhor presidente, representante do Ministério Público, nosso obrigado por ter comparecido. Como é de praxe aqui em Biguaçu, sempre que a gente assim o convoca, sempre eles estão aqui presentes, ou que a gente vai lá, a gente sempre é muito bem atendido, a gente quer agradecer. Aos nossos funcionários da PP, os nossos servidores públicos aqui, a nossa diretora Terezinha, a nossa diretora do colégio, que sempre fui bem atendido, como sempre sou bem atendido, qualquer colégio que eu vou, especialmente lá da minha comunidade do Bom Viver, que eu nunca tive problema de relacionamento. Querido Adriano, presidente da PP, corajoso. Eu só queria, senhor presidente, senhores vereadores, ressaltar e parabenizar a senhora pela sua coragem, a sua dedicação, o espírito de comunidade de ser diretora do nosso colégio. E também a ti, Adriano, de botar, já colocasse o teu emprego já muitas e muitas vezes a risco por atender e resolver os problemas do nosso colégio Tenha-Amara. Então a vocês dois e a toda a diretoria, tanto tua como do colégio, eu queria agradecer publicamente. Mas, vereadora Salete, eu queria ressaltar a senhora e o vereador André, que realmente, lá do colégio Tenha-Amara, são duas coisas distintas realmente. A direção do colégio e a PP. São dois fatores que estão acontecendo, dois problemas diferenciados. Primeiro, eu vou começar pela PP.
quando a visita de vocês no Colégio Tanamara, a PP estava rigorosamente com os salários em dia. Os salários realmente começaram a atrasar, que está fazendo agora, dia 28, vai ser o segundo mês. Então, naquela época, realmente, não poderiam relatar para vocês em termos de atraso desse ano. Mas o ano passado, infelizmente, né, Adriano, foram 9 meses. E muito bem articulado por ele, porque ele teve a habilidade junto com a secretaria de negociar, porque foi ação da Justiça do Trabalho por administração anteriores, que tinha ações trabalhistas, vereador Braz, que bloquearam a conta, porque assim eu tinha feito também. Tá? Eu quero que o Ministério Público, eu vou entregar ao Ministério Público após a minha falação, de se tem alguém culpado da APP hoje, estiver na situação que está, é da Secretaria Estadual de Educação. O porquê? Porque se eles apresentaram os relatórios de rejeição de conta, de devolução de dinheiro, tudo dia 10 de agosto, e a APP vinha com um problema de prestação de conta, então ela já não poderia ter liberado os meses subsequentes. E como já estão, que a APP não é que está com fraude ou mal informado, os relatórios feitos por um professor é completamente diferente, Adriano, por um técnico que conhece. Né? Então, quer dizer, são problemas que tem a APP, fácil de sanar? São, mas para um técnico, um profissional que possa acompanhar, como sempre antes vinha sendo feito. Então, se tem alguém culpada da APP, é a Secretaria da Educação, pois ela vinha repassando mensalmente. E a APP está com dificuldade, senhor vereador, Ministério Público, aqui representado, nosso querido procurador, desculpa não informar Vossa Excelência, mas desde maio de 2009. Então tem o mês de maio, o mês de julho, o mês de novembro, mês de novembro, 30 de novembro, e aí por diante. Então não poderia ter repassado nenhuma verba, vereador Braz. Nenhuma. Não foi apresentado o relatório. Não deu tempo para verificar. Eles não poderiam ter repassado tempo para a Tanamara. Para a PP do Tanamara. Isso realmente o que está acontecendo, realmente com a PP. A responsabilidade, se tem alguém irresponsável, é, sim, a Secretaria da Educação. Que tanto se negou de vir aqui hoje. Porque se ela não tivesse culpa no cartório, presidente, ela teria vindo. Tá? O Lari. A Secretaria. O representante da Secretaria. Porque senão ele teria vindo aqui. Isso realmente eu vou passar o documento do Ministério Público, tenho certeza que ele vai tomar as providências. É isso que eu bati muitas vezes para Vossa Excelência, que eu precisaria do relatório. Agora vamos ao Colégio Tanamara. A direção do Tanamara e o problema dos professores. Isso, vereador André, vereadora Salete, vereador André, a todos os vereadores, que foi a minha cobrança das reclamações. De que eram as reclamações? A falta de aula, realmente. Culpa da diretora? Não é culpa da diretora, porque ela é diretora, é para gerir o que tem na mão dela. E quantas vezes que eu sei também dela pegar eles mesmo da direção e ir para a sala de aula. Dar matéria para realmente que as crianças não fossem para casa. Vim falar, talvez, eu acho, dona Elizabeth e Adriano, vocês dois têm que sentar, vocês dois, e conversar. Só vocês dois. Porque vocês dois começaram junto uma tarefa árdua, que ninguém quer assumir. Foi falta de diálogo, fofoca. Mas que realmente vai atingir de umas faltas de responsabilidade de alguns momentos de alguns professores, vereadora Salete. Porque tem muitos professores daqueles, que é claro, vereador André, que nós não podemos analisar um atestado médico conhecido de doença. Mas nós entendemos daquele que tem a responsabilidade pela educação do Tanamara e do município de Biguaçu. Porque eles pegavam atestado num colégio do Tanamara e davam aula em outro colégio. Matriculados. E outro detalhe, professor não pode ultrapassar de 60 horas, tem professor fazendo 80 horas. Então isso tem que ser apurado. Então tem que ser responsabilizado o médico que deu os atestados, porque se pegar os atestados que estão aqui dentro, que não são poucos. São todos aqui. Todos. Eu recebi, claro. Eu recebi alguns. Eu fui lá pedir, é claro, a diretora, pelo zelo, pelo cuidado, como ela não poderia me repassar, entenda a sua posição, a sua situação, né? Por que não veio o Ari aqui para explicar, orientar? Qual é o procedimento que ele tomou a conta disso? Porque ele já tem conhecimento.
O Ari já tem conhecimento dos professores que dão 80 horas mês. Ele já tem conhecimento. Qual é o procedimento que ele tomou? Se é para proteger alguém, algum conhecido? Eu não sei. Agora, nós do bairro Bom Viver, do Colégio Tanamara, nós não podemos ficar representando o Ministério Público sem que leve isso a fundo, porque é um desrespeito com o dinheiro público. E muitos desses que têm 80 horas, nem aula não estão dando. E nem comparecendo, em fio de atestado. Se é problema que não gosta da diretora, se não gosta da diretora, vai lá e pede licença, vai para o outro município, que eles têm essa liberdade. Como a diretora me passou para a minha mão e me relatou, tem vários municípios precisando de professores, não é um, é 15, 20 professores. Se não querem trabalhar, que não faça no Colégio Tanamara. Porque não é um dia, fosse 2 dias, um acidente, de que realmente o professor não poderia vir, porque pode nós ficarmos doentes. Mas ir para pegar de várias turmas de sala de aula embora 1h da tarde, porque não tinha professor, porque elas não podiam atender. Quando era 1, 2 que elas tiveram articulação para passar exercício, para elas virem para a sala de aula, elas assim fizeram. Agora, pegar atestado, e porque não gosta, porque um é bonito, o outro é feio, e dar aula em outro colégio com atestado, aí eu não posso concordar com o vereador. Aí realmente é maldade e também fazendo mau uso do dinheiro público. Eu só queria deixar, Adriano, como eu disse para ti, sobre a APP, não é difícil de rever essas pendências que vocês receberam agora, dia 10 de agosto, que é assinado, eu não sei exatamente o dia que tu recebesse essas divergências da tua prestação de conta, eu não sei que dia que tu recebesse. Não recebi nenhum dia, já faz mais de 2 meses, não está me repassando nenhuma documentação. Pois é, mas é só para levar teu conhecimento que as tuas pendências todas, foi assinado lá na secretaria. Eu não sei se foi no mesmo dia que foi recebido. Elas foram todas assinadas no dia 10 de agosto de 2010. Todas as tuas pendências. Aí onde é que eu digo que a secretaria realmente tem a responsabilidade. Porque isso teria que ser um mínimo. Não, isso aqui foi assinado por Romualdo Milton Bruch, gerente administrativo e financeiro. Tudo no mesmo dia. Então, se tem alguém errada, não é a APP. Ela prestou conta se tem valores que estão... Mandou que explicasse e justificasse. Eles estão dentro do tempo hábil. É triste as funcionárias ficarem sem receber, como elas foram as campeãs. Eles foram para a SPC, tiveram suas contas de luz cortadas, perderam o crédito. Ficaram 9 meses. Porque elas não querem passar por essa desgraça que já passaram. Então é fácil, Ana. Agora, o problema mais sério que eu acho é realmente quanto aos professores. Eu sei que sempre elogiei, vim nessa tribuna e disse, e digo, que nós temos ali professores exemplares, professores que fazem hoje, porque Tanamara tem um colégio, nós temos advogados, nós temos psicólogos, nós temos juízes do trabalho, juiz federais, promotor, temos tudo ali naquele colégio. Ele sempre teve uma linha de bom ensinamento. Não é agora que nós vamos deixar acabar com o Colégio Tanamara. E, Carmara, uma vez dizer, se não é minhas falações finais, agradecer mais uma vez como morador daquela comunidade, pelo teu trabalho árduo que tu tens lá como diretor, o presidente da PP, e a senhora. Nós temos que nos ajudar todo dia e agradecer pelo trabalho e o carinho que vocês tratam Tanamara. Muito obrigado. Bem, senhores, eu gostaria de avisar aos presentes que essa sessão está sendo gravada e pode ser acessada no site da Câmara de Biguaçu a qualquer momento. Eu só queria comunicar que eu tenho aqui uma consulta de situação do credor via CIGEF, credor, a Associação de Pais e Professores da Escola Estadual Básica Professora Tânia Maria da Silva Lopes. Aqui fala sobre a solicitação do CND, os números dizem assim, sem certidão, sem certidão, sem certidão, sem certidão. Embora foi solicitado uma CND para a Coab, para a CIASC, para a Celesc, para a Casan, para a Cidasc, para a EPAGRE, sei lá, me parece que é exigido para convênio isso. Muito bem. Então, e também temos aqui um relatório, o que demonstra uma certa dissintonia entre a APP e a atual direção da escola, que eu vou tirar as cópias e providenciar a cada um dos senhores vereadores uma cópia para que os senhores possam... Senhor presidente, mas quero comunicar a Vossa Excelência de que as certidões estão todas atualizadas, não quer dizer que os impostos têm via a federal,
do FGTS, que estão comigo aqui as cópias, tanto que essas outras, talvez para ficar outro convênio, mas quanto que aquilo que se faz necessário para receber dinheiro mensalmente, para repasse, é o que eles pedem. A certidão da Receita Federal, que cuida dos tributos dos funcionários, INPS, e também tem da Caixa Econômica Federal sobre o controle do pagamento do FGTS. Muito obrigado. Senhor presidente, só para complementar o pronunciamento do vereador Wilson. Vereador, eu li o relatório. No relatório, em sua terceira página, na letra A, diz o seguinte: em junho do corrente ano, eu acho, só para deixar mais claro o assunto, porque eu acho que alguma coisa que não está batendo, né? Então, só para nós começar a fazer a sintonia da situação, para que a gente realmente consiga trilhar um só caminho. Em junho do corrente ano, a comunidade escolar, subentendendo-se a APP, direção, professores, pais, alunos e comunidade em geral, promoveu uma festa de confraternização. O fato é que não se sabe ao certo qual o valor total arrecadado na festa, já que a apuração do resultado ou o balanço não teve a participação de nenhum integrante da APP ou pais, ou seja, somente pessoas ligadas à direção neste balanço participaram. E mais, não consta nesta apuração nenhuma assinatura de membros da APP, ou de pais, ou de professores. Senhores, junho, uma pergunta, junho, quem era o presidente da APP? Eu. Quem era a direção da APP? Da escola? Tá, continuando. Foi entregue à tesouraria desta entidade um saco plástico com alguns maços de dinheiros e pacotes de moedas e a fatídica prestação de contas, onde se pode ler que o valor líquido da festa era o que na verdade era outro, o valor que constava no saco. Fazendo com que nossa tesoureira, imediatamente devolvesse o saco plástico à direção, mostrando a ela a diferença ocorrida. A direção disse que iria tomar as medidas cabíveis ao caso. Então, assim, ó, tem um impasse aí, não tem? Não é, vereador Wilson, esse impasse é um impasse que, quando nós fomos lá, já tinha isso aqui. Então, somente para novamente frisar, quando nós fomos lá, já tinha esse problema. E só para levar o conhecimento, né? Para dizer que não estava. Sim, sim. Não tenha dúvida de que existe um conflito aberto entre a APP e a direção da escola. Quanto a isso, não há dúvida. Aqui, de uma parte, diz assim: para a APP, parece-nos que as atitudes da direção tiveram e continuam tendo um duplo sentido, ou seja, tentar macular a imagem da APP e de seus integrantes, querendo provocar um escândalo sem prova e sem fundamentação, quando, na verdade, o intuito é desviar o foco da averiguação desta Comissão de Educação na tentativa de mitigar o real problema, os alunos fora da sala de aula, a contumácia de alguns professores em persistir no não cumprimento de suas obrigações. Enfim, o que há realmente é a conivência com a falta de aula. Esse é o problema maior. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Somente assim para deixar claro, porque o momento é de clareza. Quer dizer, nós não estamos aqui todos os membros para de novo a gente trilhar caminho com duplo sentido. Eu acho que não está sendo totalmente esclarecido. Eu acho que realmente a gerência da Secretaria de Educação teria que estar aqui e acho que nos resta uma situação, é realmente solicitar essa sindicância através da Secretaria de Educação. Não tem fuga, porque senão vai continuar a mesma coisa, porque se coloca palavras num relatório, é óbvio que aqui não dá para desmentir essa situação. E o que há realmente é um impasse, realmente, não sei se maldoso, não sei, eu só sei que a educação não está indo bem, que casos estão ocorrendo, porque, infelizmente, a linha não está sendo uma só para ambos os gerenciadores que são de suma importância para essa educação. Obrigado. Não. Vereador José Braz da Silveira. Senhor presidente, senhores vereadores, dirigentes da APP, o
direção da escola, nosso procurador, representante do Ministério Público e cumprimento especial aos servidores e professores da Escola Tanamara. Eu acho que se a APP e a direção da escola tiverem assim umas 2 horas de reunião, eu acho que resolve boa parte dos problemas. Essa é a minha opinião. Porque a direção da escola precisa da APP e a APP precisa da direção da escola. São entidades distintas. A escola é um órgão público, é uma repartição pública, que presta um dos serviços mais importantes para a sociedade, que é ensinar, educar. E a APP é uma entidade civil auxiliar da escola. Então, não há como haver distanciamento, é preciso haver cooperação mútua. Cooperação mútua. Então, na minha opinião, depois de ouvir os relatos dos colegas vereadores e também conversar com ambas as partes, eu percebo que o diálogo poderia resolver boa parte. Digo isso tanto para o presidente da APP como para a diretora da escola. Isso é na minha opinião. Pode ser que tem coisas que a gente não sabe. Mas queria dar conhecimento também que eu liguei na sexta-feira para o diretor Hipólito, da Secretaria de Educação, que cuida das prestações de conta das APPs do Estado inteiro. Porque o Estado de Santa Catarina adotou esse método de pagar os serventes e merendeiras por meio das APPs. Isso é uma situação que precisa ser revista, na minha opinião. Eu acho que tem dado muito problema, não é só no Tanamara. Isso tem dado problema no Estado inteiro. Palavras do próprio Hipólito, que cuida disso. E ele me falou algumas coisas pontuais, que é importante ser dito. Como disse o vereador Wilson, ele é contabilista, ele sabe, tem o conhecimento técnico para afirmar isso. Aquelas divergências das prestações de contas que não foram aprovadas, elas são sanáveis, né, vereador Wilson? São sanáveis. São 2 prestações de contas, uma de 12 mil e uma de 18 mil, segundo o Hipólito. Isso não quer dizer que foi desviado 18 mil numa e 12 mil na outra, muito pelo contrário. O que quer dizer é que aquelas prestações de contas nestes valores contêm alguma divergência que precisa ser sanada. Se, com a ajuda, presidente da APP, de um profissional da área, talvez o próprio contador que auxilia a APP, mas tem outros profissionais que podem auxiliar, fazer uma avaliação, uma reavaliação e justificar as divergências encontradas, eu acho que a gente resolve o problema das 2 prestações de contas, para não haver a interrupção do encaminhamento do recurso, para não sofrer a interrupção dos salários, porque, claro, esses servidores já são servidores que já têm dificuldade financeira, já não são funcionários públicos, são servidores do âmbito privado, porque a APP é privada. Foi esse o modelo que o Estado adotou. E ainda chegar no final do mês e não receber o salário, não é aceitável, não se pode. Outra questão, então, eu acho que isso se resolve, presidente da APP. Se resolve, é responsabilidade da APP? É uma situação difícil? Eu até acho que os presidentes de todas as APPs são heróis, devem ser louvados e devem ser elogiados por todos nós, porque assumir uma tarefa dessa não é para qualquer um. É tarefa árdua, difícil, de grande responsabilidade. Mas, viu, Valtric, se você assumiu, você está nessa, eu acho que a recomendação que eu te dou é que você procure a solução dessas 2 prestações de conta pendentes, resolve esse problema e conduz sem embaraços o teu mandato como presidente da APP. Com relação à questão dos atestados, é grave quando o vereador Wilson diz que um determinado professor está doente para a escola pública e não está doente para a escola privada. Isso é grave. Isso é assunto de investigação até do Ministério Público mesmo. Isso é grave. Claro que não temos condições de chegar e dizer assim, você foi o médico que deu esse atestado e eu provo que a pessoa está saudável. Não, isso não nos cabe, realmente. Mas se ele está saudável para trabalhar na escola particular, também está para
trabalhar na escola pública. Não dá, é para usar 2 pesos, 2 medidas. Aquele que me cobra e me corta o salário final do mês, se eu não for, eu vou trabalhar. E aquele que é mais livre, eu vou faltar. Aí não, aí realmente é grave. A questão de professor aluno sem professor, eu confio na direção da escola, na experiência da Elizabeth, das suas auxiliares, do corpo administrativo da escola. Eu acho que isso está sendo corrigido. Talvez foi nesse aspecto que foi respondido que a coisa está tranquila, está controlada, está encaminhada. Claro, precisa vencer essa divergência entre a direção da escola e a direção da PP. Eu acho que com as 2 horas de conversa, muita coisa se resolve. Porque não adianta brigar. É pior brigar. É pior brigar, é ruim para os dois. Essa é a briga que todos os dois perdem. A direção da escola precisa de uma APP e a direção da APP não existe sem uma escola. Não tem sentido uma APP se não for auxiliar de uma escola. Então, eu acho que é nesse caminho que eu queria contribuir. Eu acho que existem problemas, mas não são tão graves assim, são superáveis, e a gente como vereador, a Comissão de Educação e todos os demais vereadores, a gente está aqui para contribuir, é com esse objetivo que a gente luta, que a gente vai. A nossa sessão é só às 19 horas. Por que a gente está aqui às 17 discutindo com vocês? Porque a gente quer contribuir, quer ajudar e quer torcendo sempre para que vocês encontrem as soluções. Era essa a minha contribuição, presidente. Obrigado pela sua participação. Vereador José Braz da Silveira, a palavra fica livre para os vereadores. Não havendo mais quem queira ocupar a tribuna, nós passamos a palavra ao presidente da APP, ao seu Adriano Valtric, para que faça as suas colocações. Eu consulto ao plenário, o presidente da APP gostaria de chamar para dar explicações. Obviamente, por indicação dele, nós devemos aceitar. Então, é o Senhor Johnny. Faz parte da APP. Então, nós convidamos o senhor Johnny para fazer uma explanação a respeito da situação da APP Tânia Amara. Que não vai parar. Boa noite, senhores. Boa noite, vereadores. Boa noite, senhor presidente, senhor procurador, representante do Ministério Público, munícipes, professores, funcionários. É triste quando o nosso caríssimo vereador diz que são duas forças existentes dentro de uma comunidade escolar que elas precisam realmente caminharem juntas. Infelizmente, não é o que acontece. Infelizmente, senhores, nós da PP fomos taxados de ladrões, fomos taxados, entendeu, de surrupiadores de recursos. Motivo este, entendeu? Encaramos dessa forma, a forma como foi colocado não só no jornal, mas da forma como está dentro da comunidade escolar. E nós surrupiamos os recursos dos nossos funcionários. De forma que, hoje, se eu for contar desde o princípio, desde o ano passado, de julho do ano passado, quando nós assumimos a direção da PP, quando lá chegamos, encontramos, é uma história, levaria aproximadamente 2 horas, senhores, entendeu? Entre você encontrar toda uma documentação atrapalhada, um estatuto onde que tinha uma parte de uma parte do outro, e no final estava na última folha do estatuto, era o estatuto de uma outra escola. Enfim, esse estatuto foi parar na mão do tesoureiro e do presidente, onde foram para o banco.
lá chegando, o gerente falou, acho bom vocês recolherem esse documento, vocês não são capazes de serem presos, porque isso aqui é totalmente errado. E aí foi uma sequência, que até a documentação está aqui, se vocês quiserem eu posso, nós temos mais ou menos mais umas 100 folhas, para demonstração de todo esse processo que se deu, até o pedido pela PP da intervenção da escola. Por quê? Nós vimos que ali, entendeu, ocorria uma coisa errada, que é a direção, como já é corriqueiro, como é normal, exigir da PP que entregue o talonário em branco. Ou seja, vocês só servem aqui, entendeu, para assinar cheque, mais nada. Então, desde o princípio do ano passado, entendeu, nós enfrentamos todos os obstáculos. Chegamos, as funcionárias estavam a receber... que é comprida a história. Eu vou adiantar. Só um minutinho. Sim. Só para ficar bem claro. Tá, bem claro. Qual é essa direção? A atual ou a anterior? Só para deixar claro. Eu vou chegar lá. Não, é essa direção que dizia que vocês só servem para assinar cheque. É a direção atual ou a direção anterior? Olha, tem duas direções. Vocês já pegaram duas direções. Então tem a direção aqui presente e a direção anterior. Essa que falava que vocês só para deixar claro. Vou deixar bem claro. Lá era dito assim, vocês só servem para assinar cheque. Hoje existe uma exigência. Não, nós queremos cheque assinado. Você deixa cheques em branco. Não vamos deixar mais. Então é normal isso em qualquer APP, isso ocorrer. Só, por favor, eu queria só fazer uma colocação. Pois não. Presidente Valtric, seu preposto está usando o microfone e qualquer coisa que o senhor não concorde, senão fica implícito que tudo que está sendo dito é de sua inteira concordância. Perfeito? Ok. E responsabilidade, naturalmente. Também. Então vejamos, sempre há essa exigência, entendeu? Das diretorias, eu estou dizendo da diretoria que existe no Taniamara. O que acontece, senhores? Nós tínhamos lá um breve estoque bem rápido. 8 meses para ser saudados com os nossos funcionários, fomos atrás da secretaria, levantamos todo esse aspecto, desde 2007, 2008, 2009, encargos sociais, entendeu, que estavam sem o pagamento. Então isso gerou uma despesa extra, entendeu, de que nós tivemos que fazer um parcelamento. Então está aquela documentação toda, eu precisaria aqui de 2 horas, eu não quero tomar esse tempo de vocês de forma alguma, mesmo porque vocês têm uma sessão daqui a pouco. Eu precisaria de 2 horas para fazer essa explanação completa. Chegando nos dias de hoje... Só assim, a Vossa Excelência tem 10 minutos. Não, 5 minutos. Eu termino agora 10 minutos. Enfim, a mesa podia marcar, por favor. Esse imbróglio seguiu até o final do ano. Conseguimos os valores, os recursos necessários para que pudéssemos acertar os encargos sociais e o pagamento das meninas. Muito bem, dos funcionários. Recebemos recursos até julho. Fizemos um acordo, veja bem o que eu estou dizendo aqui, fizemos um acordo com a Secretaria de Educação para que nós, com o decorrer do tempo, nós pudéssemos prestar as justificativas necessárias daquelas prestações de conta. Por quê? Senhor presidente, houve meses, entendeu, que não... 2, 3, 4, 5, 6, acho que 4 meses sem pagamento de encargos. Isso já vai gerar em torno de R$7 mil, mais ou menos. Ou seja, nós conseguimos fechar aqueles R$81 mil recebidos no ano de 2009, tá? E fazer uma devolução ainda de R$7 mil. Está na documentação, ok? Muito bem, se nós recebemos até julho, é sinal, senhores vereadores, que as prestações de conta estavam em dia junto à secretaria, se nós não receberíamos, ou existia um acordo. Não, ela foi analisada, senhor Brás. Foi. Ela foi analisada, porque senão nós não receberíamos esses recursos até julho. O que levou... Presidente, para 5 minutinhos. Senhor presidente, eu vou discordar do professor. Sim. Que eu tenho aqui assinado sim, pelo Romualdo Milton Bruxo. Certo. As divergências das contas, isso. Então, isso que o senhor está dizendo, não corresponde com a verdade, porque está aqui dizendo que falta
que tem divergência. Março de 2009. Isso. Não era. Aí vamos lá. Maio de 2009, julho de 2009, novembro de 2009. Correto. Está aqui assinado, presidente. Eu sei. E pedindo que você justificasse. Isso. É isso que eu estou falando. Houve um acordo com a PP para que fizesse essa justificativa conforme fosse o mandamento. Senão nós não estaríamos recebendo o vereador Wilson. Tá? Não estaríamos recebendo repasse, é simples. É lógico, é uma coisa lógica. Então, o que nós precisamos? Com o tempo, tanto que se o senhor pegar um balanço anual, o senhor vai ver lá que houve, inclusive, uma devolução de R$ 7.300. Enfim, mas chegando em julho desse ano, com o acontecimento, com o advento dessa festa junina, nós fomos taxados de ladrões. Nós precisaríamos, de uma forma ou outra, senhor presidente, que isso viesse a público. Quando, oportunamente, o vereador Wilson foi ao colégio, entendeu? E levou a público, dizendo que as funcionárias estavam sem receber há 3 meses. Muito bem. 2 meses está no jornal. 2 meses. Senhor presidente, mais uma intervenção. Eu nunca falei em 3 meses. Não, o jornal falou 2 meses. O senhor está acabando de afirmar. Não. Eu falei um mês que estava vencendo o segundo. Na capa do jornal está lá 2 meses. Não, eu não disse isso. Bem, eu não disse isso. Está no jornal. O jornal está lá, 2 meses. Enfim, qual a razão disso? Não foi dessas justificativas, não. Foi a apresentação das prestações de maio e junho, porque nós precisávamos, entendeu, que houvesse realmente uma prestação dessa festa, onde que nós estávamos sendo acusados de ladrões. A verdade é essa. Então não foi essa prestação, você pode ligar para o Hipólito Braço, entendeu? Tá? Pode ligar amanhã para ele. Não foi essas prestações de contas do ano de 2009 a razão. A razão foi a não apresentação da prestação de conta pela PP dos meses de maio e junho. Está aqui, mês de abril, maio e junho, que estava faltando, onde que o senhor citou, aquele do CIFEG lá, que o senhor citou, são três meses que estavam em falta. Se você entrar em contato hoje com o Departamento Financeiro da Secretaria de Educação, vocês vão encontrar lá esses 3 meses sanados. Hoje a PP não tem que prestar contas para a Secretaria com relação aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2010. Tá? Então, o que acontece, quando nós fizemos o senhor esteve na PP, fez uma reunião com a direção, com os funcionários. Nós não fomos ouvidos. Nós sentimos que foi a público uma situação e nós o procuramos. Olha, nós temos uma documentação. Procuramos também a Comissão de Educação, que eu acho que seria, já que estava na mão de um vereador, eu acho que seria o mais ajuizado, o mais coerente e o mais ético possível, que não que eu tenha algo contra a Vossa Senhoria, senhor Wilson. Não, de forma alguma, muito pelo contrário. Moramos no mesmo bairro, tenho em autoestima a vossa pessoa. Mas eu procurei a Comissão de Educação em virtude de que ela já tinha algum conhecimento básico da escola que lá esteve em visita. É essa a questão. Só quero dizer para Vossa Excelência, eu não lhe procurei, mas procurei o presidente. Sim, exato. O presidente. Eu estou falando... Todas as vezes, então o senhor não fala aquilo que o senhor não sabe. Sim. Porque todas as vezes eu fiz reunido com a direção da escola e com eles, eu fiquei sabendo 15, 20 minutos antes de ir para a reunião. Primeiro, eu não tenho obrigação nenhuma de andar atrás de presidente da PP. Segundo, eu tenho direito à liberdade em qualquer momento onde desejar ir e vir. Terceiro, eu não posso admitir que o senhor venha dentro dessa casa me ofender. Mas não estou ofendendo o senhor. Sim, falta de ética, falta de responsabilidade. Então eu queria que Vossa Excelência, quando falasse no meu nome, se visse as palavras que o senhor está dizendo. Tá bom, senhor presidente? Me desculpe, senhor Wilson, eu não quis lhe faltar ao respeito, não estou ofendendo. Se nós achamos da PP que essa documentação viesse, entendeu, para a Comissão de Educação, simplesmente por um pensamento ético nosso, não do senhor. Jamais, em hipótese alguma,
o senhor Adriano, entendeu? Estamos dizendo que o senhor não esteve com a ética, ou o senhor não foge da retidão ou da probidade, de forma alguma. Só isso. Senhor Johnny, no dia em que nós estivemos lá, eu e o vereador André, a Comissão de Educação, correto. Você ouviu Ouvi. as palavras da diretora, que estava tudo bem, Ouvi. no entendimento dela. Mas naquele dia não estava tudo bem. E, no entanto, você estava lá, Sim. como líder comunitário, sabia tudo o que estava acontecendo, porque o vereador Wilson foi criticado naquele momento. A gente ficou, eu e o vereador André, nós fomos emparedados. Parecia, vereador Nassete, parecia que nós estávamos lá prejudicando alguém. Nós estávamos querendo Exato. realmente apontar Exatamente. os problemas que estavam acontecendo. Uhum. E nós fomos emparedados. E você viu que nós fomos vi. emparedados. Tanto que não houve manifestação da minha O parte. vereador Wilson, quer dizer, alguns professores tentaram dizer que o vereador Wilson queria saber porque o vereador Wilson tinha falado isso, ou o outro que eu quero ver, e que não sei o quê. E nós, eu e o vereador André, sempre explicando, querendo dizer que a comissão, que nós estávamos preocupados, que a comunidade denuncia, que é realmente assim, que por isso que a gente estava ali. No entanto, professor Johnny, você professor da entidade, você membro da PP, você não nos ajudou naquele momento. Não. Você não disse que estavam com problemas. Posso até... Agora, só para eu terminar, para eu não interferir mais no assunto. Só para dizer, porque às vezes a gente fica de encrenqueira na situação, e eu já estou meio cansada disso. Porque nós fomos lá. Eu recebi também várias denúncias. Eu, particularmente, eu vereadora, não comissão. E nós fomos lá e tentamos realmente fazer o que o vereador Braz acabou de falar. Nós queremos que entre no trilho, porque nós queremos ver todo mundo bem naquela comunidade. Uhum. Mas, infelizmente, naquele momento, você não reconheceu a nossa autoridade e o nosso trabalho. Porque quase que chorando nós falamos que nós estávamos ali fazendo um trabalho de grande importância para a comunidade. E você, como membro da PP, você não apontou. Só para registrar isso. Não, correto. Agora, de novo, para a gente, eu não quero interferir mais, eu acho que nós temos, sim, que apontar a solução, porque o que não pode é aquelas lá penarem. Correto. Porque o que nós temos que sanar é o problema dela em primeiro lugar, e o problema das escolas, como eu falei anteriormente, que está sem professores. Se a Secretaria de Educação, se a educação exige 75% de frequência dos alunos, ela tem que oferecer professores para tal. Se no Colégio Tanhamara tem problemas de frequência de professores, nós temos que resolver a frequência de professores. Quer seja com substituto, enfim. Nós temos também dar o direito ao aluno de ter a sua 75% de aproveitamento escolar. Só isso, obrigado. Só para complementar o que a senhora disse, vereador Salete. No dia 20 de maio, eu tenho um documento, senhor presidente, onde que houve uma reunião dos pais para a elucidação desse caso, quando logo após a posse da professora Elizabeth como diretora no nosso colégio. Nós estávamos ali aproximadamente em 80, 90 pessoas. Nós temos o abaixo-assinado feito, a ata dessa reunião. Muito bem. Foi apresentado, entendeu? Tanto é que isso aí. Por que não foi dito, vereadora Salete? Aquele momento que existia, vereador Braz, o quê? Existia uma força entre a PP e a direção para que houvesse, entendeu, uma harmonia dentro da escola, vereador. A verdade é essa, porque foi pedido para a PP que ela, de posse desses documentos, mais esses atestados, que nós entrássemos no Ministério Público. Não assim fizemos, por quê? Por quê, vereadora Salete? Porque houve uma reunião com a diretora Elisete Melo, lá dizendo, não, os professores vão, daqui para frente, eles vão cooperar, não vão fazer mais isso. Mas não foi o que aconteceu. Tanto que deu. No que deu, que a senhora chegou lá, a senhora recebeu mais N denúncias, entendeu? N reclamações, como qualquer outro vereador tem recebido. Então, o fato é esse. Pois não. Você me permite um testemunho?
Pois não. Esse fato acontecido entre APP e diretora de escola, isso fatalmente aconteceu nos últimos 30 dias, porque dentro desse espaço de tempo eu recebi os senhores, Sim. o senhor e a dona Elizabeth na minha Exato. sala, e eram aliados, as coisas estavam tudo normais, sem problema. Isso fazem 30, 40 45 dias no máximo. No máximo, Os 45 senhores estavam completamente em harmonia. Sim, tanto é que entendeu? Nós fizemos aquele projeto da Câmara Mirim. Eu fui um dos coordenadores, a diretora me repassou essa incumbência. Nós temos a nossa vereadora Mirim hoje aqui, muito bem representada na Luna Silvana. Exatamente. O que ocorre, a bem da verdade, senhor presidente, senhores vereadores, é que existe uma podridão dentro daquele colégio Tanamara, entendeu? É muito diz que diz, é muita fofoca, é isso, é aquilo. Eu não entendo, a verdade é essa. São situações que acabam minando toda uma instituição escolar, toda uma comunidade. Isso não pode ocorrer. Tanto é que, você vê, como o senhor está dizendo, havia... Não tenho nada contra a diretora Elizabeth. Nada. Tanto é que, me desculpe falar aqui, não é momento, meu caro vereador André. Uma das indicações. Quem foi que indicou a professora Elizabeth, a diretora? Foi a própria PT. Veio a procurar o nosso amigo Brás. Brás, está aqui, ó, é assim, assim, assim. Johnny, nós sabemos, olha, que existe uma rejeição. Não, mas olha, tenha certeza, é pessoa com capacidade. Infelizmente, é aquilo que eu estou te falando. Existe o podre. E o podre, toda laranja podre, entendeu? Ela acaba apodrecendo o restante em volta. É essa fofoca, é essa coisa que tem que acabar dentro do colégio. Só isso, mais nada. Eu não tenho nada contra ninguém, presidente, tá? Nem acredito que o meu amigo Valtric também não. Mas em função dessas diz, entendeu? Você não é piapançudo, em outro termo, tá? Eu não sou. Então eu não sou obrigado, como o nosso presidente também não é, a escutar determinadas coisas. Acredito que se vocês precisarem mais documentos, nós temos mais uma série de documentos que gostaríamos de apresentar. Tá, okay? Perfeito, nós agradecemos a sua colaboração. O presidente Valtric quer fazer alguma intervenção? Não, está tudo ok. Não, está tudo ok. Então, nós passaremos a ouvir a diretora Elizabeth da Escola Estadual Básica Tânia Mara da Silva Lopes. Boa noite, senhores vereadores. É um prazer muito grande estar aqui presente, né, nessa tribuna. Eu penso que o momento é, sim, oportuno, né? Nós precisamos esclarecer algumas dúvidas daquilo que estão ocorrendo. E queria iniciar essa nossa conversa da seguinte forma. Quando eu assumi a direção da Escola Tânia Mara, eu tinha um pensamento, de elevar aquela nossa escola. Esse era o meu pensamento e continua sendo, senhor, até hoje. E o tempo que eu tiver que ficar. Se hoje, como a comunidade está dizendo, é meu último dia na Escola Tânia Mara, eu saio muito feliz da Escola Tânia Mara. Porque eu sei que essa escola passou uma mudança de 100%. Eu tenho a tranquilidade, tenho a clareza, tenho a visibilidade disso. Por quê? Eu explico aos senhores. Quando, da antiga direção, professora Gilca, nós tínhamos uma escola. E eu, como professora Elizabeth daquela escola, professora de inglês e português, vi essas dificuldades. Conversei com a direção da escola e procurei ajudar no que foi possível para a melhoria da escola. Sempre. E continuo esses 16 anos que eu estou lá na escola contribuindo para isso. O que eu penso para a minha escola, Tânia Mara? Eu penso e enxergo uma escola onde todos os nossos alunos que são periféricos, aqueles nossos alunos da periferia, eu os vejo com um ambiente bem melhor de convivência, o aluno dentro da escola, mas que ao mesmo tempo ele tem acesso ao saber fora da escola. E é nisso que nós montamos vários e vários projetos dentro da escola. Diferentemente da preocupação
de professores estarem de acordo ou não com a professora Elizabeth. Se existia um grupo que não concordava com a professora Elizabeth, não é do meu interesse. Eu procurei sim, nesses 2 meses que estive na direção sozinha, que fique bem claro, nós éramos 3, quando eu assumi. Ficou uma. A professora Elizabeth trabalhando 60 horas. E ninguém foi lá perguntar como é que eu dei conta disso. Sozinha. Tinha 2 assessores. Quando caiu a antiga direção, os 2 pediram licença. Eu fiquei trabalhando 60 horas sozinha. Que fique bem claro. Eu tinha que cuidar ao mesmo tempo da falta de professores, eu tinha que cuidar do andamento administrativo da escola e tinha que cuidar dos próprios alunos para não irem para casa mais cedo. O que eu fiz? Meu Deus é muito bom, gente. Eu quero aqui agradecer a Ele. Meu Deus é Jeová. E eu gosto de falar o nome dele sempre, porque ele me ajuda nas horas que eu preciso. O que eu pensei para a minha escola? Montar um projeto. O projeto chamava-se Faltas Monitoradas. Já que eu tinha um problema de faltas, eu fui lá e montei o projeto. O que eu fiz com esse projeto? Eu e a assistente técnico-pedagógica chamada Sônia Mara, que me ajudou dia e noite naquela escola, durante o período que eu estive durante esses 2 meses, né, sozinha, nós montamos o projeto Faltas Monitoradas. O que nós fizemos? Escolhemos um monitor em cada sala de aula, um monitor, e aí aquelas disciplinas onde tínhamos as faltas dos professores, nós elencamos vários exercícios. As pastinhas, por exemplo, quinta série tinha exercício. Faltou o professor de inglês, que era o professor da minha área, e nós não tínhamos ainda, eu elenquei vários exercícios de inglês para aquele momento. E aí, naquele horário que eu não estava presente, eu colocava aqueles exercícios. Da mesma forma, os outros professores que estavam de licenças. Porque as faltas dos professores, eu quero deixar bem claro, nós tivemos professor de português que tirou 3 meses de licença, tivemos o meu cargo, que eu acessei a direção da escola, então eu tinha 40 horas, né? E mais uma professora que estava, eram 2 professoras das suas licenças prêmios. E aí nós tínhamos, assim, professores que esporadicamente faltavam, como é normal. Eu tenho isso como normal. Mas, além disso, tínhamos aquelas situações, né, de faltas de professores que, isso, sinceramente, vereador André, eu não tinha essa preocupação, eu queria era organizar a escola. Então, eu fiz de tudo para que essas faltas fossem sendo, né, colocadas, cada uma a seu ponto e a seu termo, em ordem. E, queiram ou não queiram, com faltas ou não, com queixumes ou não dos pais, que é da razão deles, eu não os tiro essa razão, eu consegui colocar essa escola durante 2 meses em funcionamento. Que eu não sei não se outras pessoas não teriam desistido, porque era grave realmente. Mas tivemos reuniões, está tudo transcrito em ata, tivemos reuniões da Secretaria de Educação, do DIOC, que é a Direção de Ensino, né? Tivemos do gerente de educação, juntamente com a sua comissão, e tentamos solucionar o problema da melhor forma possível. Tivemos nesse período várias e várias denúncias das pessoas até que não gostavam da professora Elizabeth, porque eles sabiam que no momento que a professora Elizabeth estivesse naquela escola, e aí não me deixam mentir a minhas colegas, que sabem da minha personalidade, eu sou uma pessoa firme naquilo que eu quero. E vou até o fim. Que fique bem claro isso, o presidente. Eu sou firme, sim, naquilo que eu quero. E vou continuar sendo até o fim. Então, o que eu fiz? Recebi novas 2 colegas, né, com a indicação, né, minhas assessoras, e aí sim, graças a meu bom Deus, a escola, afirmo, ela se normalizou. Temos falta, professores? Temos. E eu tenho ali na minha pasta, gostaria de colocar os senhores, vou deixar aqui para os senhores, o Estado está passando por um momento social e educacional muito grave. Não são só as faltas da escola Tânia Mara. São faltas de todas as escolas. Eu sou funcionário da prefeitura, senhor presidente, há 11 anos. E eu vi esse mesmo problema na escola Viegas, que os senhores devem ter o relatório. Eu vi esse mesmo problema na escola Donato. Nós ficamos 3 meses sem professores de inglês, de português. Agora, antes de eu acessar a direção da escola. Na escola Viegas, a maioria são professores efetivos. E também possuem esses problemas. Então, nós estamos passando num momento de transição que nós precisamos ter muita clareza disso. Claro que vão ter vários professores, mas vão ter várias faltas também.
A própria Universidade Federal, a UFSC, está dando 50% para professores que queiram se candidatar às licenciaturas. Porque não existe mais, não querem mais. Ninguém quer mais ser professor. Então são problemas, sim. A nossa escola não tem a ver? Tem, porque hoje se tem problemas, futuramente vamos ter problemas maiores com falta de professores. Mas assim, o que eu penso, professores, é de todas as formas, e meus colegas estão aí, não me deixam mentir, é tentar solucionar essas situações. Da mesma forma, eu pensei a solução das situações para a PP da escola. Eu faço parte da presidência, né, do Conselho Fiscal das APPs, faço. Muitas vezes eu chamei a pessoa do seu Adriano para nós conversarmos, Adriano. Muitas vezes. Desde o momento que eu recebi a primeira prestação de contas que estava indevida. Mas eu sempre recebia a presença do senhor Johnny. Não do Adriano, porque o Adriano sempre tinha o seu trabalho, né, Adriano? Sempre recebia o Johnny para me responder essas questões. E quando as serventes da escola me procuraram, dizendo que tinham tirado os seus salários, no valor de R$ 4.880, para pagar uns juros de uma prestação de conta que não foi feita, eu pasmei. Eu disse, não, então eu vou chamar o presidente para esclarecer isso. Porque elas me disseram da seguinte forma: Elizabeth, vai para o segundo mês que nós estamos recebendo. Elas me procuraram. Elizabeth, é o segundo mês. Eu disse, então, o que está acontecendo? Não, Elizabeth, nós estamos muito surpresas porque este dinheiro foi tirado do nosso salário e foi prometido que nós ganharíamos como 14º salário para sanar os juros que a Secretaria de Educação não passavam, não repassavam. Foi-lhes prometido isso. E elas disseram que elas cederiam esse salário se pudessem assinar alguma documentação, como elas estavam fazendo, estavam tomando essa atitude, e que posteriormente receberiam esse montante. Elas estão aí para elucidar o caso. E acabaram relatando que passaram 20 dias, e como elas não receberam essas respostas, elas indagaram. Uma das serventes está ali, pode afirmar isso. Elas indagaram, vem cá, vocês já usaram aquele dinheiro, como é que vai ser? Como é que não vai ser? A resposta que elas tiveram é que eles já tinham pago esses juros e que elas não precisariam ficar preocupadas com isso. E elas lhes responderam que elas não tinham permitido mexer nesse dinheiro, né? Que elas até cederam, mas elas queriam algum recibo, alguma coisa em troca, como elas estavam cedendo esse dinheiro. Elas disseram até hoje que não receberam. Essa, então, senhores, é o que elas vieram me relatar, né? Tanto para mim como as minhas assessoras. E repetiram toda essa situação perante o vereador Wilson. Elas repetiram. E elas resolveram tomar algumas decisões que não é da minha alçada. Se a PP hoje está contra a direção da escola, eu sinto muito, gente. Eu sinto muito porque eu não tenho culpa disso. Elas resolveram elencar 2 advogados que estão cuidando. Hoje estiveram lá. As procurações entraram via Ministério do Trabalho, via Ministério Público. Elas querem receber. E é um direito delas. E que a diretora Elizabeth não pode intervir nisso. E o fato da PP, senhora Adriano, ter ficado contra a diretora Elizabeth, eu quero uma resposta para isso. Porque eu não consigo entender. Já que várias vezes eu chamei vocês para uma conversa, para nós tentarmos. Inclusive, senhor presidente, eu ainda propus o seguinte para eles. Quem sabe, gente, nós fazemos uma festa, alguma coisa, para angariar esse recurso, se não for muito, né? Mas fomos para a reunião junto com o senhor Hipólito, ele disse para nós que eram 28 mil reais, como nós íamos levantar esse dinheiro numa festa? E ele nos disse também que jamais elas irão receber enquanto essas pendências não tiverem pagas. O senhor Hipólito me pediu que fosse, então, até o contador. Eu fui para verificar se estavam sendo pagos o Fundo de Garantia e INSS, eu não sei o termo técnico para isso. O senhor me desculpa, já que o senhor é o vereador Wilson, já que o senhor é um contador, eu não sei o termo técnico que se usa para isso, mas eu só sei dizer assim, que é a prestação de contas referentes à INSS. Ele pediu que eu fosse até lá, eu cheguei lá, tinha uma somatória do mês de maio, né, de uma prestação de contas que o professor Johnny tinha ido até lá, mas que as outras estavam em branco. Aí, essa semana, o Adriano me procurou, aí disse que já havia sanado as outras 2, né, que já estavam... Mas, assim, eles não me procuraram para assinar.
A Secretaria de Educação me ligou, Elizabeth, tu não assinou nada, porque eles acham ou pensam que eu não tenho esse direito, que eu não posso intervir em nada da PP. Então foram todas essas prestações de conta, essas duas que faltavam, foram sem a minha assinatura. Então, voltará porque não tem a minha assinatura. Vai voltar porque não tem. A Secretaria de Educação, essa semana, me ligou que vai voltar porque não tem a minha assinatura. Aí foi pedido para eles que entrassem em contato comigo, eles disseram que em contato comigo não entram, porque eu não tenho nada a ver com a PP. Então, tudo bem, gente, não tenho nada a ver com a PP. A senhora consideraria uma parte para o presidente? Pois não. Em primeiro lugar, nós não procuramos, porque a primeira vez que eu estive lá dentro do colégio, fui taxado perguntando onde é que está esse dinheiro, onde é que vocês enfiaram esse dinheiro. Eu, como a minha pessoa, me senti ofendido dentro de um colégio. Em segundo, não são 4 mil e pouco que nem elas estão dizendo, são 4 salários de R$700, elas assinaram o Elorite simbolicamente, foi assinado o cheque, tirado o xerox, porque tem que fazer essa prestação de conta. Nós temos um acordo mútuo com elas. Agora, não é 4.800, são 4 salários, 700. Faz as contas para ver quanto é que dá. Vocês assinaram os olorites e o cheque, que foi tirado o xerox, para poder fazer a prestação de conta. Foi. Bom, senhores... Se esses cheques foram assinados ou olerite, eles deveriam estar nessa prestação de contas? Que mês que é, hein? Gente, eu peço licença a vocês, por favor, porque nós temos que dar encaminhamento, né? E os senhores vereadores estão precisando dar conta de outras atividades. Então, assim, senhores vereadores, Não, mas não ficou esclarecido. Então, o vereador Wilson está ali procurando. Que mês que é? Eu não me lembro qual foi o mês ou... Março, talvez? Senhor presidente, por favor. Não, vereador. Dá só Pois uma não, parte, pois por favor. não. Eu estou observando aqui, todo mundo está relatando um fato, uma história diferente, alguma coisa nova para nós da comissão, para os demais vereadores. Eu acho que nós vamos ficar aqui, tem assunto, como o nosso professor Johnny falou, para 2 horas. Garanto que a diretora também tenha bastante coisa a falar, relatar. Então, assim, eu vejo que está na hora de, eu acho que tentar concluir essa reunião e o Ministério Público tomar as devidas providências, chamar as pessoas para depoimento, porque senão nós vamos ficar isso aqui... Isso aí só pode ser feito com a CPI, se criarmos uma CPI, com a sindicância. Senão Não, uma sindicância, senhor presidente. É sindicância de Eu não tenho dúvida. Educação. Aqui o principal problema nisso aí é a falta, é a ausência do Ari da gerência. Esse aí é o grande problema. Senhor presidente, eu acho que os encaminhamentos, eu acho que o que a gente poderia, enquanto fiscalizador, enquanto comissão de educação, esses encaminhamentos, o que ficou muito mais esclarecido e importante para nós foi isso, para a gente ouvir. Porque dava a impressão que tudo lá estava bem e que nós aqui estávamos querendo denegrir a imagem da escola. Então, eu acredito que o próprio Ministério Público pode pedir a intervenção, a realização de uma sindicância da gerência de educação e, obviamente, nós estaremos aqui enquanto vereadores para ajudar, mas eu acho que está aí, eu acho que já foi uma boa indicação, eu acho que já demos um bom passo, porque, com certeza, de um jeito ou de outro, nós vamos chegar à conclusão que a gente queria. Pois não, vereador. Peço a palavra. Senhor presidente, gostaria de pedir à diretora para que ela conclua. Diretora, com a sua permissão, que ela conclua o raciocínio. Vereador, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar 5 minutos para alguma pergunta dos senhores vereadores, para esclarecimentos, 5 minutos, em função do adiantado da hora, e depois nós passaremos a palavra à representante da promotoria para encerrarmos esse encontro. Alguma pergunta dos senhores específica, não? Então, por favor, a senhora... Eu só gostaria de concluir também final. a situação da Escola Tânia Amara da seguinte forma, presidente. Nós temos tentado de todas as formas, através de projetos, através de situações diversas, tentar elevar o nível escolar dessas crianças, o nível de aprendizado. Tivemos um projeto Tânia Amara no cinema, Tânia Amara vai ao zoológico, onde os professores têm preparado aulas da melhor forma possível através das viagens. Mas, assim, eu não posso jamais deixar de me excluir dessa situação gravíssima. Inclusive, vereador Wilson,
Eu estou muito surpresa com essa documentação que saiu do gabinete da escola. Eu queria que o senhor prestasse atenção nisso. Jamais eu doei qualquer documento da secretaria, do gabinete da direção. Esses atestados jamais saíram do meu gabinete, não sei como estão aí. Eu simplesmente permiti, senhores vereadores, a chave da escola, como o senhor Johnny possui. Senhor Johnny, o senhor possui a chave da escola para a escola aberta? Não, não estou... Diretora, por favor. Estou dizendo que jamais, senhores, torno a repetir. Por favor, as manifestações, finais, por favor. Porque esse é o assunto de tão complexidade. Não, tudo bem, que amanhã, senhores. às 6 horas da manhã, nós não mas eu preciso deixar isso claro, isso claro. Porque os professores... Nós vamos ter que ter novo encontro, porque isso... Gente, os professores, eu preciso em nome dos professores, Diretora, por favor. Eu sou professora, senhor Luiz, Sim. e eu preciso em nome dos professores fazer isso. Nós temos a escola aberta na escola. Por favor, a manifestação final. Nós possuímos uma chave, é essa final, se o senhor me dá licença. Nós possuímos uma chave que, como nós temos as tarjetas de materiais novos que a escola possui e que não estão ainda etiquetados, o som da escola fica dentro do gabinete. Então, cada vez que eu cedi a chave da escola, foi para que o senhor Johnny abrisse a escola e retirasse do gabinete esse som para as crianças da escola aberta. Muito me surpreendeu, e estou surpresa, de estar vendo esses atestados, porque eu não posso fazer isso. O senhor gerente de educação me disse, professora Elizabeth, a senhora vai, a senhora esteja presente nessa convocação, mas jamais a senhora pode retirar. Quem pediu para a senhora vir? Não pediu. Não, porque a senhora me informou da sexta-feira ou quinta-feira de que eles tinham pedido para a senhora não vir. Não, eles tinham dito que eu não poderia, sem documento oficial, estar presente, que quem responde por isso é a gerência de educação e a secretaria de educação, sem um documento oficial. O documento oficial foi levado até a escola, então eu estou presente, tá? Então, eu só gostaria de esclarecer isso, o vereadora Salete, o vereador André e os vereadores, tá? Esses documentos estão aí e eu quero saber de onde eles saíram. Muito obrigado pela sua participação. Os professores querem processar contra isso. Obrigado. Um minuto. Senhor presidente, como eu fui citado, eu só queria responder para a diretora dona Elizabeth, a professora Elizabeth, de que, como eu recebi essa documentação, como a vereadora Salete receberam também, nós recebemos da direção da PP. 1 minuto sem réplica. Bom, esses documentos chegaram em nossas mãos através da própria diretora Elizabeth, que numa reunião que nós tivemos do dia 25/5/2010, onde nós temos uma reunião com os pais para levar esse atestado diretamente ao Ministério Público. Tem aqui a lista de presença dos pais e dos atestados que ela deram para nós, que foi a cópia. Porque nós não temos a chave do gabinete, em primeiro lugar. Em segundo, o Johnny também não tem, porque quem abre o gabinete para pegar o aparelhagem de som no colégio é o filho dela que traz a chave. Presidente, só um segundinho, só para deixar claro, presidente, que eu recebi também essas cópias da mão do presidente da PP, Adriano, né? Exato. E do professor Johnny, terça-feira passada, 10:07 da noite. Fique bem claro. Eu não estive dentro do gabinete da Colégio Tenamara. Eu acho que o senhor Johnny também tem que fazer uso da palavra. Eu pediria ao presidente Valtric que fizesse chegar às mãos da vereadora Salete ou do vereador Wilson os olerites assinados que foram aqui enunciados. Já estão? Então nós vamos localizá-lo. Quem sabe vocês mesmo poderiam nos localizar depois. Tá, então, terminando, nós passaremos a palavra à assistente da doutora Cristina. Você tem 1 minuto. Passa o microfone ali, por favor. Eu fui acusado de entrar dentro do gabinete da direção e subtrair de uma forma... eu cometi um roubo. A senhora vai ter que provar, dona Elizabeth, senão a senhora está me caluniando. A senhora vai ter que provar isso.
Todas as palavras proferidas aqui estão gravadas e se encontram no site da Prefeitura, da Câmara Municipal de Biguaçu. Nós passamos a palavra à senhorita Vanessa Vollinger, é assistente da doutora Cristina, promotora desta comarca. Só vou falar que eu não sei falar muito bem no microfone, né? Nunca falei, vai ser a primeira vez. Então, eu quero agradecer, né, de estar compondo a mesa. Eu só quero deixar bem claro algumas situações aqui. Eu percebi que tem muito conflito entre a APP e a escola. E isso não é a questão, né? Aconteceram alguns crimes que eu verifiquei, que foram graves, e não foram levados ao conhecimento da autoridade policial. Né? E isso, no mínimo, é negligência de ambas as partes. No mínimo. Tanto da direção da escola quanto da APP. Eu verifiquei aqui um crime de estelionato, a questão dos atestados médicos, porque se um professor, eu achei muito grave isso. Um professor não pode trabalhar e está trabalhando em outra escola, isso é muito grave. E isso deveria ter sido levado ao conhecimento da autoridade policial. Tem a questão do atestado, a festa, esses gastos, também não foram levados ao conhecimento da autoridade policial, ninguém chegou... Não, tudo bem, não condiz com a verdade. Eu não estou aqui acusando ninguém, né? Não é meu papel aqui estar acusando ninguém, mas eu acredito que a partir do momento que houve uma suspeita de que houve desvio, de que houve uma apropriação indébita, que a gente não sabe se houve um furto, isso deveria ter sido levado ao conhecimento da autoridade policial, né? Para investigar o que realmente aconteceu. Então, eu acredito assim, no mínimo negligência. Em relação à escola, o Ministério Público já tem um procedimento instaurado na Promotoria de Justiça, que é em relação à estrutura da escola, que já foi o Corpo de Bombeiros na escola, não sei se vocês têm conhecimento. Vigilância Sanitária já esteve na escola, requisição do Ministério Público. E entramos em contato com a Secretaria Estadual de Educação e a gente está tentando firmar um termo de ajuste de condutas. Tá? Para a questão dos professores, que não têm aula, a questão de vários pais que foram na Promotoria de Justiça reclamar que os filhos ficam largados na escola, que não têm aula e ficam em aulas de educação física. Né? Isso é bastante grave, porque a gente sabe o que pode acontecer. Várias crianças de várias idades, crianças, adolescentes largadas no meio do pátio do colégio. Né? Foi essa a alegação que veio para o Ministério Público. Então, isso já está sendo investigado. Tá? Em relação ao seu Ari, a gente também já entrou em contato com ele. O Ministério Público está tentando firmar um termo de ajuste. Não sei se vai ser possível firmar esse termo de ajuste de condutas, porque é bem difícil firmar um termo de ajuste de condutas com a Secretaria Estadual de Educação. Tá? Vou confessar para vocês que é uma das coisas que a gente nunca consegue, mas se não for possível, a gente vai entrar com uma ação civil pública. Tá? Para regularizar essa situação dos professores em específico, da questão dos alunos sem aula. E eu estou só falando realmente para dar uma justificativa, para dizer o que o Ministério Público está fazendo, porque a gente não fechou os olhos para a situação. O que chegou ao conhecimento do Ministério Público, a gente tomou alguma atitude. A gente não tinha conhecimento desses crimes, eu achei bastante grave, pedi cópia aqui, eu estou com uma cópia do que aconteceu. Vou conversar com a doutora Cristina, para ver o que a gente pode fazer. A questão da improbidade administrativa não é competência da doutora Cristina, é competência do promotor que está para vir na 3ª Promotoria de Justiça. Também vou conversar com a doutora Cristina para levar o conhecimento dele, porque se houve desvio de verba pública, houve improbidade administrativa. Né? E é bastante grave também. Eu acredito, assim, que não adianta ficar discutindo de quem é a culpa, de quem não é a culpa, se a APP está brigando com a diretora, se não está brigando, se existe harmonia entre os dois. Não é esse o fato. O fato é resolver o que está acontecendo. Né? E a resolução é delegacia de polícia para averiguar os crimes, esses crimes que estão ocorrendo, que a gente não sabe se realmente ocorreram, se teve um furto, se teve uma apropriação indébita, se teve um crime de estelionato, a gente não sabe o que foi. E precisa de investigação. Né? Nem a Câmara de Vereadores não vai poder investigar um crime. Né? A APP não vai poder investigar um crime. Isso não chegou ao conhecimento do Ministério Público, tampouco a delegacia de polícia, porque o inquérito não chegou nada para a gente até então. E isso aconteceu em julho. Né? E a autoridade policial teria 30 dias para comunicar pelo menos a instauração de um inquérito. Tá? Então, eu só quero deixar claro isso. Assim, no mínimo, negligência. A questão de vocês não terem comunicado a autoridade policial. Não, no mínimo. Só me dá licença um minutinho. Elas comunicaram sim, elas registraram o BO. Ah, foi registrado o BO? Registraram.
A questão do quê? Desse desvio de dinheiro ou da questão do salário de vocês? Porque não foi nós que registramos na outra mídia de trabalho. Eu sabia como que a gente vai... Porque eu quero saber assim, nós não registrar um BO do quê? Uhum. Beleza? A gente dá uma orientação assim. Porque na época foi dito, né? Em relação ao salário de vocês, não seria... Vocês fizeram certo. Contratar advogado, buscar os meios corretos, que é a questão do Ministério do Trabalho. Só que o que eu estou realmente preocupada é essa questão dos atestados. É bem grave, o doutor Braz falou aqui. É grave. Gente, eu tô dizendo que eu tenho uma doença e eu não tenho essa doença, eu estou trabalhando? Isso é muito grave. E isso teria que ter sido levado ao conhecimento do Ministério Público. As autoridades, doutor... Isso aí seria já mais Ministério Público do Trabalho, né? Não? Só comentar o seguinte, nós quando estávamos nessa situação, a escola, se ocorreu tudo o que ocorreu na escola, a Secretaria de Educação, a Gerência de Educação estão cientes. Nós tivemos várias reuniões, elas não negam isso, nós estamos registrados em atas, as reuniões chamando a Secretaria de Educação, Direção de Ensino, todos estão cientes, e a Gerência de Educação. Não foi uma nem duas reuniões, foram várias. Estão registradas em atas. Obrigado. Dona Vanessa, vou... Mas só uma perguntinha, dona Elizabeth. Mas a senhora, esse atestado é uma suspeita ou, de fato, tem professores que dão atestado lá e trabalham em outras escolas? Só porque, eu só quero deixar claro, porque isso é um documento que vai ficar lá gravado na Câmara. Amanhã vão dizer, disseram que os professores. Para deixar muito claro, existe esta comprovação ou levantaram isso agora? Vereadora Salete, é o seguinte, eu penso assim, que quem levantou essa situação é que tem que provar. Essa é a minha resposta. Quem levantou qualquer dessas acusações terá que provar. Eu gostaria, presidente, só um minutinho. Só um minutinho, presidente. Enquanto presidente da Comissão de Educação, eu gostaria de deixar registrado que em nenhum momento eu, Salete Cardoso, e Comissão de Educação, levantamos a hipótese de que há professores dando atestado no Tânia e trabalhando no outro. Só para deixar consciente. Por favor, eu pediria à diretora Elizabeth que desse uma relação das professoras que lá estão e que nós levemos à Secretaria de Educação de Biguaçu e vamos ver se tem alguma que está lá trabalhando e trabalha também no município, resolve-se esse problema. Pois não. Isso o inquérito policial vai resolver. Pois não, tá tudo bem? Não, eu só já concluí. Por gentileza. Como foi levantado e foi noticiado, eu tenho que também dar uma resposta. Me disseram, me dirigi ao colégio, e foi me afirmado que tinha. Eu pedi os documentos, não tiveram autorização de me entregar. E, inclusive, me disseram os colégios, que tem o prontuário assinado lá dele, trabalhando lá, em atestado médico do Tânia. Tá, isso nós vamos investigar. Mas eu quero lhe afirmar que foi me dito na reunião junto com a colégio. Mas isso é a coisa mais fácil de ser comprovada. É pegar a relação dos professores da Secretaria de Educação, pegar os professores que estão trabalhando no Tânia e ver se há compatibilidade de horários. Mas não é só aqui, presidente. Não, mas no caso específico é no Tânia Mara. Não, mas daí esse professor pode fazer parte de outra rede, São Pedro de Alcântara. Mas estadual ela não pode. Não, municipal. Ou particular. Outras instituições. Pois é. Tá, aí nós vamos solicitar a Prefeitura de Florianópolis, a relação que nós vamos dar. Perguntar se... E quanto à documentação, a senhora não tem que ficar preocupada, porque os vereadores eles têm poder de requisitar esse tipo de documento, porque isso é um tipo de documento público, que interessa ao público. Eu gostaria que esses documentos, então, tivessem sido pedidos à direção da escola. Não aconteceu. Tá, nós voltaríamos novamente a todo aquele imbróglio que não resolve. Que não é o problema. Então, nós queremos, principalmente, com a mesma veemência que nós lastimamos a ausência do seu Arida Gereide, que ele era a principal e sequer se dignou a nos mandar um representante, nós queremos, da mesma forma, com essa intensidade, agradecer à doutora Cristina por pedir que a doutora Vanessa Vollinger comparecesse como assessora especial da nossa promotora, comparecesse a esta casa para a reunião de hoje. Exatamente também agradecer ao Valtric da APP, a Elizabeth, diretora da escola,
os senhores vereadores, o procurador, o Johnny, as senhoras que nos deram a honra da visita, agradecer a todos e desejar uma boa noite.